Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós hoje e sempre. O nosso tema de hoje, da preleção dessa semana, está no capítulo 5, que se chama Bem-aventurados os aflitos. Essa passagem Jesus traz para a gente no momento também do Sermão do Monte, onde ele fala sobre as bem-aventuranças, né? E esse capítulo, de uma maneira geral, ele está dedicado a trazer para nós o conhecimento de Jesus de como é que nós vivenciamos a dor, qual é o papel da dor nas nossas vidas, né? Se a gente para pensar, ninguém gosta de sofrer, né? Quando chega a dor, seja representada pela perda de uma pessoa que nós amamos, uma doença ou uma decepção, a primeira reação que nós podemos ter aí é nos perguntar: por que isso está acontecendo com a gente? Né? Por que isso está acontecendo comigo? O que isso, na verdade... Porque Deus talvez até está nos castigando, né? Pode vir aí um sentimento de revolta também. É nesse capítulo que a gente aprende a olhar o ensino dos Espíritos de uma maneira diferente, trazendo um propósito para a dor. Porque tudo que acontece com a gente tem um propósito. E é importante que a gente passe a buscar o propósito das coisas que nos rodeiam, principalmente quando nós estamos falando sobre a dor, né? Ele mostra para nós que a dor não é um castigo, não é uma punição de Deus, mas muitas vezes uma consequência de nossas próprias escolhas, que estão ligadas a essa vida ou até mesmo de vidas passadas, né? Em outros casos, é uma prova, uma oportunidade de crescimento que nós temos, algo que vai fazer com que a gente consiga crescer um pouco mais, nos amadurecer mais como espíritos. Mesmo que a gente não entenda na hora, mas que existe um sentido para estar acontecendo. O problema é que a gente costuma ter uma visão da nossa vida somente olhando para esta vida, para o momento presente. E de certa maneira tudo parece injusto, pesado demais. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, vem ao sentimento de revolta, de desânimo e o de desespero, né? Quando a gente passa a ampliar essa visão do que significa a dor, do qual é o propósito dela em nossas vidas, e a gente começa a lembrar que a nossa vida não começou no momento em que nós chegamos à vida corporal, ou seja, no nascimento, assim como nós também não vamos morrer quando o nosso corpo físico morrer. Então, a ampliação do que nós conhecemos sobre o momento em que nós vivemos, ou seja, nós não fomos criados no momento do nosso corpo físico, assim como nós também vamos continuar vivendo quando nós deixarmos este mundo, a gente passa a entender com maior sentido que tudo que nós vivenciamos aqui é de alguma maneira para um aprendizado. Toda dor que a gente vive, que de alguma maneira a gente busca superar e a gente tenta entender o que ela nos ensina, vai trazer maior sentido e também paciência e tolerância da nossa parte para vivenciar. A fé é algo que nos ajuda muito nesse processo. Ela não vai fazer com que a dor desapareça. Aliás, essa não é a proposta do Espiritismo ao falar sobre a dor. Essa também nunca foi a proposta de Jesus Cristo em todos os seus ensinamentos, principalmente quando ele fala bem-aventurados os aflitos, né, que serão consolados. Mas é importante lembrar que nem todos serão bem-aventurados, porque nem todos conseguem tirar um aprendizado da dor. Então a fé, ela não vai retirar a dor, mas ela vai nos dar forças para que a gente consiga atravessar por esse momento, trazer um pouco mais de paz em meio às dificuldades, e lembrar a gente de que há um aprendizado, sempre um motivo maior por tudo atrás do que está acontecendo com a gente. E junto com a fé vem um outro sentimento, que é aí uma outra virtude, que é a ideia que a gente também consiga conquistar, que é a resignação, que não é se conformar de qualquer jeito em relação ao que está acontecendo, mas a resignação, ela vem pelo cultivo da fé, em confiar que tudo é um plano de Deus, tudo faz parte de uma programação, e de que isso também vai passar, e que algo ali pode ser aprendido. Maria, mãe de Jesus,
né, tem um ensinamento, em uma das histórias, inclusive, que Chico Xavier conta, dizendo que em uma das mensagens que Chico faz uma pergunta para ela, com muita insistência de Emmanuel de fazer esse questionamento, a resposta de Maria para Chico é: isso também vai passar, né? Então tudo vai passar. O importante é que a gente tire um aprendizado disso. Muitas dores a gente não precisaria estar vivendo, porque muitas delas são causadas por nossa própria invigilância, pelos excessos que a gente comete, pela falta de cuidado que a gente poderia ter tido. Mas existem outras que essas estão em nosso planejamento, que vêm para nos ensinar. Então, é importante que nós possamos aí observar que a dor, ela tem um papel nas nossas vidas. Se ela não tivesse um papel, se ela não tivesse nenhum propósito, por certo que Deus não a colocaria algo para a gente viver, não colocaria em nossas vidas para que a gente tivesse vivenciar. É aí que é importante que a gente pratique a fé e a resignação e a confiança em Deus, de saber que se nós estamos passando por aquilo, é porque tem um propósito. Então, se a dor tem um propósito, e Deus, que sempre é justo e bom e nos ama, a gente passa a acreditar que tem algo maior, que talvez a gente ainda não consiga entender, mas que dando tempo, a gente um dia vai conseguir. Todos nós vamos passar por momentos difíceis e isso faz parte da vida. Mas esses momentos também, eles têm que vir como algo a nos transformar, como algo a nos mudar para o bem. É importante que a gente não saia de uma experiência que foi difícil, de uma experiência que de alguma maneira nos trouxe dor. É importante que nós saiamos dali com um aprendizado, com algo que aos poucos vai nos modificando. Muitas vezes é na dor que a gente mais se aproxima de Deus. Se a gente se abre, se a gente de alguma maneira se mostra confiante de que nós entendemos de que ali há um processo, de que ali há a mão de Deus, nós vamos nos abrir para receber a ajuda de todos os seus emissários, dos seus anjos, para que a gente saia dali fortalecido, seja por meio de uma oração, seja por meio de uma conversa que nós vamos ter com alguém que nós confiamos, e a gente sai dali mais confiante, mais preparado para enfrentar os desafios que nós temos. Então, de certa maneira, se mostrar humilde à situação, humilde de confiar, mas sensível a perceber toda a ajuda que de alguma maneira Deus nos coloca à nossa disposição, né? Então, quando o Evangelho diz bem-aventurados os aflitos, não quer dizer que sofrer é bom, mas quer dizer que a gente tem como aprender com essa dor e de que a gente pode amadurecer e seguir aí dando um passo na nossa evolução espiritual. A oração, ela é um recurso poderoso para todos que estão vivenciando um momento de dor, seja consigo mesmo, seja na verdade observando alguém que gosta e ama muito passando por um momento difícil. Então que por meio da oração feita com o coração, nós possamos nos aproximar de Deus, pedir a sua ajuda e, o mais importante, nos mantermos abertos para receber. Que a luz do Mestre Jesus envolva a todos nós e que tenhamos todos uma ótima semana.